Olá, você que nos acompanha aqui pelo podcast da TechStation. Meu nome é Nayara, eu faço parte da comunicação da ProEI e programas de formação. Hoje estou aqui com a Fernanda Long e a Isabela Bueno dos Santos para a gente conversar um pouco sobre a área de ferramentas de produtividade. Antes, eu queria pedir para vocês, então, curtir o canal, seguir o canal, ativar o sininho, tanto da Jovem Pan Blumenau quanto da ProEI. Legal? Vamos começar, então. Para descontrair, Fernanda, conta um pouquinho aí da tua história, né? Da tua história profissional, o que te levou, então, a ministrar aulas. Oi, Nay. Oi, Isa. Oi. Bom, me formei em administração pela FURB em 2019. Depois disso, já fiz uma pós-graduação em planejamento estratégico e gestão, um MBA em gestão de processos. E toda a minha carreira ela veio caminhando para a área financeira, até que em dado momento eu pensei, poxa, não quero mais lançar nota, não quero mais pagar boleto, muito monótono. E aí eu comecei a estudar outras áreas e conheci a área do sucesso do cliente, né? Customer Success. Com isso eu tive uma experiência bastante grande, uma startup aqui em Blumenau. Foi uma virada de chave aí para essa área. E foi onde eu entrei mais no mundo comercial, né? Querendo ou não, essa área puxa um pouquinho comercial, anda lado a lado, então tive essa descoberta. Atualmente eu estou como gestora comercial e do sucesso do cliente. E junto com isso, então, tive a oportunidade aí de dar os cursos na ProEI também, na área de ferramentas de produtividade, que são o pacote Office, ferramentas do Google, que vem trazendo uma experiência bastante significativa, né? Acho que quando a gente ministra alguns treinamentos, onde tem pessoas de 12, 13 anos, mas também tem pessoas já de 40, 50 anos, a gente acaba se comunicando com um público muito diverso, mas que tem ali um mesmo objetivo, né? Que é aprendendo com eles também. Exatamente. Então, a gente tem esse objetivo em comum e, claro, a gente sempre vem aprendendo aí com eles, aprendendo coisas novas, precisa se atualizar o tempo todo. E isso, consequentemente, traz benefícios para o meu outro lado profissional, né? Não somente contra a instrutora. Eu acho que é um benefício mútuo, assim, para as duas atividades profissionais, né? Sim. Falando de sucesso do cliente, hoje a Isa, então, atua na ProEI, nessa área, né? Mas fala um pouco, porque hoje a gente vê até muitas, né, às vezes, oportunidades, setores das empresas que têm esse setor de sucesso do cliente, que era algo que não tinha no passado. O que envolve, assim, não só da ProEI como um todo, o sucesso do cliente, esse setor, Isa? Oi, gente. Obrigada pela oportunidade de estar aqui conversando um pouco com vocês. E, basicamente, né, o sucesso do aluno, ele tá junto com o comercial, que nem a Fê falou, que eles trabalham juntos, na verdade, né? Então, o sucesso do cliente hoje, a gente adaptou um pouco na ProEI, a gente chama um pouco de sucesso do aluno. Que é a partir do momento que ele se torna cliente, que ele é cliente, ele fechou uma compra, não é só o treinamento, é toda uma experiência que vem por trás disso, né? Então, o sucesso do aluno é basicamente isso, acompanhar a jornada do aluno ali dentro da ProEI, desde o início, desde a parte do momento, ele fecha o contrato, contratou os treinamentos, né? Ele tem ali uma grade leva 1 ano, 6 meses, 8 meses, depende do que ele precisa, né? Então, meu papel é exatamente isso, acompanhar ele desde o início até o momento que a gente gera o certificado e manda para ele e ele concluir os treinamentos dele. Então, é fazer essa ponte, às vezes, de professor, aluno, né? Às vezes a Fê como professora tem alguma demanda, isso eu preciso que tu fale com tal aluno sobre tal coisa, então eu sou responsável por isso. Ou ao contrário, né, algum aluno que tem alguma demanda de um professor específico, não quer falar diretamente com o professor, mas vem conversar comigo para isso. Então ele tá ali nessa mediação para que o aluno cumpra seu objetivo. Esse é meu principal objetivo como profissional, é que ele saia da ProEI sabendo mais, tendo mais conhecimento em seja qual área que ele quer atuar e qual área que ele nos procura, né? Mas também que ele saia dali contente com o serviço que a gente presta, não só com o serviço dos treinamentos, mas com a experiência como ProEI, como aluno ProEI, né? Fazer essa ponte. A gente também tem o Tech Explorers, né? Que é o nosso treinamento para adolescentes. Então, além de professora, a gente tem que conversar com os pais dos alunos. Então, eu também sou responsável por isso. Não somente a intermediação escola-professor, aluno-professor, mas também pais e alunos e professores, enfim. Então, é basicamente isso. Cuidar que seja tudo certo e que ocorra bem
Sim. Se ele saia feliz dali. Até em outros episódios a gente falou um pouco do Tech Explorers, né? Dessa experiência, né? Da questão com o adolescente, né? E tem justamente isso, né? Porque você tá falando com alguém que é de menor, tem que falar com o responsável dele, né? Então, saber lidar com esses diferentes públicos, né? Na tua experiência lá que você teve, então, né? Nessa área de sucesso do cliente, também trabalhou mais ou menos isso dentro de uma jornada onde que o cliente tinha um determinado produto, é mais ou menos nessa linha em todas as empresas? Fala um pouco disso também. Basicamente é isso, é levar o cliente do ponto A ao ponto B, né? Quando ele contrata, seja ProWay, seja um produto, um software, um serviço, ele tem uma expectativa e é caminhar junto com ele para que ele atinja esse objetivo, né? E eu vejo muito isso ali dentro da ProWay, principalmente, no acompanhamento das avaliações, por exemplo. Se a gente nota qualquer demanda ali de uma avaliação de um aluno, uma melhoria, uma sugestão, ou gostei muito disso, façam mais. Então, a gente tem bastante contato com o sucesso do aluno para que a gente continue tendo isso para o aluno ou melhorando o que precisa ser melhorado, enfim, para atender a expectativa dele. E, lógico, dentro de cada turma a gente vai sentindo, né? Tem turmas que já vêm com um pouco mais de bagagem em uma ferramenta ou em outra e a gente acaba explorando, né? Nunca é basicamente repetir um treinamento, né? Cada turma eu acho que é única ali dentro, assim como cada aluno, né? Cada um com as suas particularidades, alguns com um objetivo mais no Excel, por exemplo, ou em uma determinada ferramenta, mas todos eles a gente consegue nivelar para que saiam com a mesma bagagem ali ao fim do treinamento. E o que é legal nisso é pensar que a implantação de uma área dessa nas empresas é a desvinculação, porque geralmente, assim, muito no passado se contratava um serviço e ficava naquele relacionamento com o vendedor, né? Então, às vezes, chegava um determinado momento onde você pensava, será que ele não quer me vender mais? Claro, quer, né? Mas vamos dizer assim, daí acaba sendo assim, mas eu também não quero esfriar a relação, mas eu me sinto, por exemplo, toda a vida instigado a comprar. Eu queria, na verdade, manter o que eu tenho, mas um relacionamento bom. Então, às vezes até o cliente, para quebrar, saía, né? Se é um contrato de manutenção, uma coisa assim, né? Então, o que eu vejo disso é acaba ficando vinculado, obviamente, a uma área comercial, mas não ligado ao vendedor. E sim na empresa como um todo, essa área, né? Mas mudando um pouco de saco para mala, né? A gente veio aqui para falar dessa questão do que envolve a iniciação na tecnologia, né? Hoje a gente acaba falando que são, né, ferramentas do Office. É isso mesmo? O que isso melhora na produtividade? Por que é tão ainda, depois de tanto tempo, né? Ainda tem gente que entra e fala, provavelmente acontece isso, né, Isa? Não sei se tem como, né, me corrigir, mas eu quero um curso de informática básica. Sim. Esse apelo ainda. Contem um pouco o que envolve essas ferramentas mais solicitadas e o que hoje o mercado de trabalho pede aí de conhecimentos de entrada. Acho que quando a gente fala nessas ferramentas de produtividade, a gente se refere muito a tudo que vai trazer benefícios aí no ambiente de trabalho, né? Independente de que área a gente atua, seja um empreendedor, seja um dentista que tem seu próprio consultório, em algum momento ele vai usar uma planilha do Excel, ele vai precisar de um Word. Ou senão ele se bate. Exatamente. Ele demora mais, né? Demora mais pra fazer o que ele podia fazer. Exatamente. E principalmente quando a gente fala de adolescentes também, na jornada acadêmica, né? Às vezes a gente descobre coisas que a gente pensa, poxa, se eu tivesse aprendido isso lá no início da faculdade, sobre aquela ferramenta que eu pensava conhecer, mas quando a gente busca um treinamento, a gente tem uma metodologia por trás. E é isso que eu falo muito para os alunos em sala. Quando a gente inicia um treinamento, a gente está aplicando uma metodologia. E ali a gente vai aprender o passo a passo desde o início. Ele segue uma linha. Às vezes a gente vai aprender o Excel, por exemplo. A gente vai aprender um pouquinho do que é uma célula. Depois a gente já vê alguém aplicando uma fórmula, aplica também. Mas a gente não entende a origem dele lá no início. Então, acho que é isso que quando a gente pensa nas ferramentas de produtividade, um treinamento para isso, é buscar essa construção completa, essa base, né? É como na programação, lógica de programação sem alfabetização. Acho que para as ferramentas de produtividade, o pacote Office e as ferramentas do Google também são essa alfabetização para o usuário, seja qual profissão ele escolher, ou qual formação, caso ele seja um pesquisador, enfim, algo relacionado a isso, a gente sempre vai utilizar essas ferramentas, né? Por mais que,
podemos aprender sozinhos, mas talvez não seja o caminho mais fácil e mais eficiente, né? Então, acho que nos treinamentos a gente sai um pouco da informática básica, porque hoje a tecnologia está muito aflorada, né? As crianças já praticamente crescem com o celular ou crescem com acesso a computador, internet. Então, a gente não precisa mais instruir praticamente como utiliza o mouse, como utiliza o teclado ou como criar uma pastinha, né? A gente contextualiza, mas é muito mais focado nas ferramentas, porque hoje a maioria dos alunos que eu recebo, pelo menos que eu noto, já vem aí com essa bagagem, né? Então, a gente até tem o início, né, nessa formação, principalmente das ferramentas de produtividade. A gente tem o início de informática, sim, mas ele é bem focado para as ferramentas e no que a gente usa no dia a dia, né? Antes de eu voltar, destinar a pergunta para isso, eu queria só perguntar que tipo de prática que é utilizada em sala de aula, por exemplo. Por exemplo, vai dando uns exemplos, assim, né? Você mencionou antes, né, as ferramentas do Office, como Word, Excel, que mais que teria, e, por exemplo, que tipo de prática que é utilizada que seria um exemplo do que a pessoa poderia usar no dia a dia de trabalho? Quando a gente pensa em práticas, né, todas as ferramentas a gente acaba praticando, né? Aprende conteúdo, aprende ali para que serve e acaba tendo uma atividade. Até uma atividade que eu costumo aplicar, que eu acho que é um pouquinho diferente, como eu venho da área da administração, gosto muito de novos negócios, startups e tal. E a gente criou um projeto de uma startup fictícia, nada muito aprofundado, mas que a gente conseguiu linkar várias ferramentas do pacote Office, desde o Word, o Excel, o Planner para coordenar as atividades, apresentações dentro do PowerPoint, o próprio Docs, né, que a gente acaba criando documentos. Então, tudo isso salvo em nuvem, né, já para que o aluno consiga linkar uma ferramenta a outra e construir um projeto, que acho que dá mais sentido do que a gente aplicar ferramentas individualmente, né? Então, a gente aprende o contexto geral, mas no final eu sempre gosto de aplicar uma atividade que linke todas as ferramentas num trabalho só, né? Alguém abriu uma startup depois disso? A gente cria Normalmente a gente cria uma rede social, que é bem a fase do pessoal, né? Da faixa etária. E sempre dá bastante interação e ideias boas. Quem sabe no futuro sai uma startup aí de dentro da Proei. E qual o público que busca, assim, esse tipo de formação? Eles vêm com esse apelo do informática básica? Ou falam assim, eu não quero, já conheço informática, quero aprender outra coisa, e tu fala, não, tu precisa, como é que é? Eu lamento em te informar, mas você precisa de pacote Office primeiro. Eu acho que eles vêm sim com essa demanda de informática básica, ainda é um termo muito utilizado, né? Por mais que nós da Proei a gente tem o pacote Office como nomenclatura, né? Mas o informática básica ainda é muito pedido e a gente já direciona, ok, então o que tu precisas, na verdade, é a parte de Office, né? E é muito engraçado que é muito diversificado o público-alvo desse treinamento, né? Como a Fê comentou, desde ali para o mercado de trabalho, até mesmo para a faculdade, quem faz trabalho. Até, inclusive, tem uma história engraçada que eu, agora, recentemente, tive que entregar TCC na universidade. E a gente acha que a gente sabe, né? A gente acha que sabe mexer no Excel, a gente acha que sabe mexer no Word. E eu tive que formatar o TCC. Eu falei, Fernanda, pelo amor de Deus, me ajuda, por favor, o que é que eu faço? Então, tipo assim, o que eu ia demorar muito tempo pra fazer o sumário, né, Fê? Tipo, a gente ia colocar pontinho, 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 página. Ela falou, não, Isa, tu faz isso aqui em segundos. Tu coloca ali, já formata e já vem tudo pronto. Eu falei, meu Deus, como assim? Eu não sabia disso. Eu passei a faculdade inteira e não sabia disso. Fazia com pontinho. Não deveria ter falado. Ela falou, tu sabia que eu provei dar curso de informática básica? Eu falei, sim, eu sei. Mas é isso, assim, exatamente essa é a pegada, né? Otimizar o tempo e usar essas ferramentas ao teu favor. Seja no ambiente de trabalho, a gente utiliza muito, né? Eu, por exemplo, no meu trabalho, utilizo muito o Excel. Quanto ali na parte da universidade, né? E planejamento pessoal também. E o público-alvo não tem, assim, eu acho que pessoas que queiram ou ingressar numa carreira, porque ela é a porta de entrada para muitos outros treinamentos, né? A gente vê ali na Proei, por exemplo, muitos treinamentos pedem a parte ali de pacote Office.
Porque é o base ali, né? É o início dessa jornada, né? Ou então pessoas, por exemplo, que querem se atualizar. Né? Então, assim, eu sei mexer no Excel, eu sei mexer no PowerPoint, eu sei essas ferramentas, mas eu preciso me atualizar, né? Porque são ferramentas que estão atualizando o tempo inteiro, né? Então, a gente tem muito essa demanda, assim mesmo. Então, as salas, elas têm um público-alvo bem diversificado, desde adolescentes que estão ali no começo, né? Que os pais incentivam ali, querem colocar num treinamento para incentivar essa parte ali de tecnologia. Então, ele tá 14, 15 anos, desde pessoas, né, com mais idade que precisam se renovar para as exigências que o mercado de trabalho hoje em dia pede, né? Por exemplo, ano passado a gente teve uma professora, ela passou a vida inteira ensinando, né, dando aula, professora de alemão, e chegou a pandemia e foi pro home office, né? Foi para as aulas online. E ela se viu e disse, e agora o que eu faço? Né? Era uma professora já com mais idade, atua ali dando aula, lecionando há muitos anos. E ela precisa usar o Teams. E nessa área é muito comum, né, usar, né? E dá muito certo, né? O pessoal tem usado muito, né? Sim. E é uma coisa que não vai voltar atrás, né? Sim. É uma coisa que ela chegou pra ficar, né? Então as pessoas precisam se adaptar. E foi o que ela fez. Ela procurou a ProWay pra poder se adaptar a essa nova exigência. Né? Ela tá ali dando aula há 30 anos, nunca precisou abrir um Teams pra fazer uma reunião, pra dar uma aula, né? E agora, né, depois da pandemia, ela se viu, poxa, agora eu preciso aprender. Então foi onde ela procurou a ProWay. Então ela tinha já, não lembro agora a idade dela, né, mas já era uma professora há muitos anos e precisou procurar para se atualizar. Então, tem desde pessoas mais jovens que procuram para ingressar nesse mercado, né? Para procurar a primeira oportunidade de emprego, por exemplo, até pessoas que precisam da atualização. Você até comentou que hoje há também hoje o adolescente tem um treinamento mais voltado para ele, né? Então, na sala de aula tem essa mesclagem de público, mas o adolescente em si, ele ainda está mais voltado a um outro treinamento. Tem o pacote Office dentro do Tech Explorer, confere? Mas então ele faria mais dentro desse pacote que é voltado a adolescentes. E ali, quando é o pacote Office puramente, né, pacote Office com Google, então já tem um público que vai mais para um ramo profissional, assim, isso. né? Isso, né? Isso. Então, dentro do Tech Explorers, o primeiro módulo, né, é o módulo ali de pacote Office. Que a gente entende que eles precisam ter essa base para poder seguir com os outros treinamentos, né? Por exemplo, você vai aprender um Photoshop, por exemplo. Ok, você vai abrir o programa do Photoshop e você precisa aprender ali as teclas de atalho. O que é um Alt? O que é um Ctrl? Isso a gente vai aprender na parte de pacote Office, né? Que é a parte ali básica. Interessante. E hoje, né? Então, hoje esse treinamento, ele contém Office e Google. Confere? Isso mesmo. Isso tanto para desktop quanto para utilizar na internet, que se fala, nuvem. Confere, né? Isso. E com tantas ferramentas hoje que tem gratuitas, ainda o apelo é nestas ou acaba tendo uma miscelânea com outras ferramentas que são oferecidas no mercado? Quando a gente pensa no Office, realmente tem várias ferramentas que são gratuitas, mas, por exemplo, o Office 365, que é onde está a última versão de tudo, né? A última atualização. Então, ali a gente acaba aprofundando nessas ferramentas. E uma coisa muito comum, o PowerPoint, que tem os designers dos slides. Quando os alunos vêm aqui, eles pensam, poxa, eu passava tanto trabalho tentando botar a figurinha lá no meu slide e tal. Hoje já vem o próprio design ali, sugere até de uma forma muito profissional, né? Digamos assim. Então, por mais que tenha essas ferramentas gratuitas, que quebram um galho, digamos assim, quando a gente busca ferramentas, né, para o âmbito profissional, a gente precisa aprender elas no macro, né? Então, acho que por isso que mesmo tendo tanto acesso gratuito, ainda o treinamento faz sentido, porque a gente aprende o contexto geral, como o Teams corporativo, né? Tem muito mais ferramentas do que o Teams gratuito, né? A gente aprende sobre as equipes e toda essa questão ali de compartilhamento. Hoje, até é muito curioso que dentro do Teams a gente consegue transcrever um código de programação sem perder a formatação dele, que é uma funcionalidade que a gente não teria na versão gratuita, né? Então, acho que faz muito sentido, sim, né? Por essa questão de ser mais amplo, né? Legal. E ChatGPT, já usaram? Como é que tá isso? O que vocês acham que
essa conciliação pode ajudar em algum sentido ali com essas ferramentas do Office? O que vocês veem nesse sentido? Já chegaram a usar? Eu não tive ainda um contato direto, já li algumas coisas, porque a gente ouve muito falar, né? Agora acho que tá mais em alta do que a inteligência artificial já, né? Mas não aprofundei ainda nessas ferramentas. Mas eu acredito que tudo vem a somar, né? Sim. Hoje eu vejo na área de desenvolvimento de sistemas, né? Tá bem alta, né? Tanto é que ele corrige códigos de programação, tudo mais, né? E na área de marketing, né? Até sugere copies, por exemplo, né? Então, acho que até nessa área do Office ali, ele também vem ajudar muito nisso. Às vezes, eu já ouvi falar, né? Que ele até transcreve aí vídeos, tudo mais. Então, às vezes, uma reunião que se tem... Quem sabe, né? Existe uma integração aí com o Teams e tal para fazer atas, né? Entre outros, né? Dentro dessa tecnologia, né? Perguntando um pouco aqui, né? O que vocês consideram, assim, né? Agora um pouco da tua opinião, que assim, que se tudo deixasse existir, uma ferramenta que você não queria que tirasse de jeito nenhum, que é o que tu mais precisa no dia a dia do teu trabalho, assim. Acho que essa é quase unânime, né? Excel? O Excel, né? Então Mais do que o Word? Mais do que o PowerPoint? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Acredito que sim, com certeza. Pelo menos no meu trabalho, no dia a dia, tudo a gente faz pelo Excel. Tudo. Qualquer coisa, assim, a gente consegue otimizar por lá, né? Desde planilha, de cursos que vai iniciar, cursos que tá finalizando, né? Coisas que a gente precisa também fazer no âmbito pessoal. Eu acho que o Excel, ele... uma visão mais macro, assim, pra mim, é o mais favorito, assim, digamos. Que o Excel, ele é muito infinito de possibilidades, né? Desde a evolução pro Power BI e tudo mais, mas também, hoje tu constrói um sistema dentro do Excel, né? Então, acho que a gente substituir um Word, um PowerPoint, é muito mais simples do que substituir o Excel na sua amplitude, né? Por mais que a gente tenha até o Google Planilhas, que basicamente funciona como a mesma forma, né, que o próprio Excel, as fórmulas, enfim. Mas a amplitude do Excel, acho que ainda ela é absoluta nesse sentido, né? E hoje, profissionalmente falando, acho que o Excel é o indispensável, assim. Mas vocês acham que tem algumas ferramentas, assim, que são mais imprescindíveis para o dia de trabalho, dependendo da profissão da pessoa? Por exemplo, hoje vocês trabalham numa área financeira, sucesso do cliente, né? Por exemplo, uma área... Vamos falar de Office, como que é o assunto, né? Uma pessoa mais da área de marketing, uma pessoa mais de... O que vocês considerariam, assim, ser ferramentas essenciais? Quando a gente pensa em diversas profissões, né? Por exemplo, um gestor de projetos, né? Ele, com certeza, ele vai defender o planner, né? Porque ali consegue agendar várias atividades, né? Compartilhar com a equipe, já migra com o calendário. Então, acho que para cada profissão, sempre vai ter o seu queridinho, né? Digamos assim. Mas, de um modo geral, talvez o marketing, né? A pessoa do marketing que digita muitos blogs, ela vai preferir o Word, né? Disparadamente. Então, é bem pessoal, assim, mas vai bem de acordo com cada área, né? Ou até o PowerPoint, para criação de propostas, entre outros. Sim. Até mesmo na ProEI, né? A gente utiliza todas essas ferramentas, né? Mas eu acho que um foco mais ainda no PowerPoint e na parte do Excel mesmo. Legal. E os clientes, qual o feedback que eles têm depois que termina, durante a formação? O que vocês sentem, assim, que mudou de quando a pessoa colocou o pé dentro da sala de aula e quando sai? Até quando tá em sala, principalmente, é bem notório, assim, quando eles aprendem uma coisa que eles realmente não sabiam e que faziam pelo caminho mais difícil. Então, a gente vê muito na expressão deles, assim, e até acabam compartilhando, né? Nossa, eu sempre fazia de tal jeito, mas dessa forma é muito mais fácil, né? Poupa muito mais tempo. Então, eu acho que esse feedback a gente vai tendo ao longo do curso e, ao final, normalmente é bem, bem rico, assim, os feedbacks, no sentido de aplicação, né? As pessoas entram lá buscando com objetivos diferentes para a mesma ferramenta, mas saem de lá com uma base, uma experiência muito, muito ampla dentro de todas elas e até ferramentas que não esperavam aprender, né?
Alguns acabam entrando no pacote Office com foco no Excel, mas aprendem tanta coisa de PowerPoint, tanta coisa de Word, até a utilização deles em nuvem, né? O próprio Google Drive, OneDrive, então conseguir salvar e se acessar de qualquer lugar. Então acaba sendo enriquecedor. Eles entram com foco e lá dentro a gente consegue abrir esse leque de opções para eles utilizarem no acadêmico e no profissional também, né? Sim. Eu acho que isso a gente acompanha muito através das avaliações também, né? Eu acho que diárias, né? Todo final de aula a gente tem as avaliações e também no final do treinamento a gente tem a avaliação final do treinamento. E muitos deles eu percebo, assim, que eles acabam vendo dentro do curso, a partir do momento que eles iniciam o treinamento de pacote Office, por exemplo, eles veem que eles precisam muito mais daquilo que eles já sabiam que precisavam, né? Por exemplo, ali a parte do Excel. Dentro do pacote Office é a parte do Excel básico que você vai aprender, né? Depois tem o Excel avançado, gráficos, dashboard, o próprio Power BI, que a Fê tinha comentado, né? Que é uma extensão e tal. Então, esses treinamentos, eles têm como pré-requisito ali o pacote Office. E dentro do pacote Office, né? Os próprios alunos percebem, poxa, mas se eu fizesse talvez o Power BI, me ajudaria muito mais no que eu preciso. Ou um gráficos, dashboards, né? Ou a parte ali de gerenciamento financeiro. Também tem uma parte do Excel que trabalha com gerenciamento financeiro. Então, eles percebem que esse ramo, né, essas ferramentas têm muito mais do que eles imaginavam que tinham. E após isso, né, acabam querendo se especializar, o Excel avançado, eu acredito que faz mais sentido, então vão para essas áreas assim. Mas a porta de entrada, com certeza, é o parte de Office, né, pacote Office. Até um exemplo, eu tenho uma amiga que ela trabalhou muitos anos no sistema bancário. E lá os sistemas são tudo fechados, né? E daí ela, então, acabou se desligando dessa área. Ela não queria mais trabalhar em banco de jeito nenhum, né? E ela fez, então, o pacote Office. E ela falou pra mim, eu não sei nada, é impressionante, tô fazendo, eu não sei nada, Nayara. E, enfim, ela finalizou, mas, querendo ou não, ela ainda continuou na questão... Não digo banco, mas ela foi para uma cooperativa de crédito, não conseguiu, né? Porque a experiência conta muito, né? Sim. Claro que é uma outra pegada e essa pegada realmente representou o que ela precisou, porque ela tinha uma apresentação ali de resultados e tal. E daí ela falou, porque eu tive que ir para casa, levei o notebook, coisa e tal. E daí eu montei a apresentação, fiquei lá até tal hora. Como é que tu montou? Só assim, né? Como é que tu... eu fiz no PowerPoint, o curso me ajudou, senão eu não ia saber nada. Então, assim, já... né? Quando você já precisa se utilizar de outras ferramentas, né? É muito útil, né? Mas ainda pegando ali, né? Só pra gente fechar aqui, né? Esse é um treinamento de entrada, como você comentou, né, Isa? É imprescindível para qualquer área, né? E daí, a partir dali, os clientes vão alguns acabam ficando por esse mesmo, né? E outros acabam se focando, como você mencionou, Excel... E daí tem outras áreas, né? Quais outras áreas hoje também a ProWay atende, assim? A porta de entrada que a gente fala, né? Que nem a Fê comentou, da programação é ali a parte de lógica, né? Mas para você fazer lógica, você já tem que ter o conhecimento, por exemplo, da parte de Office, né? Que é o pacote Office. Então, dentro da ProWay, a gente tem diversas outras áreas, como o marketing, como a própria desenvolvimento, a parte de programação, né? A parte ali de Excel, então, o pacote Office, ele aborda a parte básica do Excel, mas fora isso, tem outras possibilidades de treinamentos, como, por exemplo, gráficos, gerenciamento financeiro, VBA e macros, né? Para lidar com fórmulas mais específicas e tudo mais. Então, por ser uma ferramenta muito ampla, também tem uma amplitude de treinamento, né? A própria parte ali de engenharia e arquitetura, né? Que a gente tem bastante treinamento com foco em engenharia e arquitetura, Promob, SketchUp, né? Então, tem várias outras possibilidades. A própria treinamento de gerenciamento de projetos, né? Que hoje a gente vê muito falar sobre projetos, como fazer um projeto, as etapas dos projetos, também que é uma coisa que a gente pensa que sabe, mas também tem um mundo por trás disso, né? Então, o pacote Office é só uma porta de entrada para várias possibilidades e treinamentos que a ProWay tem para oferecer. E como eu comentei, né, eu percebo muito isso, que dentro do pacote Office, não só em questão a ferramentas e metodologia, mas próprio
network que as pessoas fazem, que os adolescentes fazem dentro desses treinamentos, né? Porque você vai estar conversando com profissionais que já atuam no mercado, né? Que já trazem essa vivência para dentro de sala de aula. Então, já dão dicas. Ah, ok, você agora fez o pacote Office, mas talvez se tu fizesse esse treinamento aqui, talvez Power BI, será que não te ajuda mais no que tu precisa? Ah, é verdade. Então, já vai começar a pensar diferente, de uma maneira diferente, né? Vendo outras possibilidades para o mercado de trabalho ou até mesmo para o âmbito pessoal, né? Então, acredito, sim, que abre muitas portas esse treinamento. E com isso é bem engraçado que a gente acaba notando 2 comportamentos dos alunos. Um é eles andarem pela estrutura da ProWay, olharem os cursos nas outras salas acontecendo e chegar na sala. Isso acontece? Sim. Prof. Fê, qual que é aquele treinamento que aquela turma tá fazendo? O que eles estão escrevendo naquela tela preta, né? Então, eles despertam essa curiosidade e eu vejo que muitos, depois do pacote Office, começam a enxergar mais opções. E também tem o outro cenário que é tu sentir o aluno, né? Um aluno é muito bom em apresentação, monta umas apresentações muito diferentes. Será que ele não tem uma aptidão a mais para uma área mais de designer gráfico, talvez? Ou algo criativo, né? O próprio marketing também, que é bastante criativo. Então, tem o lado que o instrutor sente o aluno, mas que o aluno também, vendo tantas outras pessoas estudando outras coisas, começa a enxergar muito mais possibilidade e acabam buscando mais treinamentos pelas referências que eles têm, né? Hoje, pelo menos quando eu fui ingressar na faculdade, era muito... ou tu vai ser professora, ou tu vai fazer administração, ou tu faz medicina, mas normalmente é muito caro. Então, tu não tinha essa visão de profissões que tu consegue ter uma remuneração muito mais alta, né, digamos, ou muito mais rápida a curto prazo. Então, tu consegue ingressar já numa profissão, investindo menos nesse primeiro momento, mas que vai te trazer retorno. E, claro, a graduação é imprescindível, mas hoje o mercado se atualizando tão rápido a todo tempo, tu precisa ainda ter ferramentas auxiliares. E uma delas, que eu vejo muito importante, é essa questão do pacote Office do Google, né? Que a gente usa como base para tudo. E com isso a gente acaba conhecendo outras opções dentro do mercado que a gente pode estar atuando, né? Interessante. E que vocês veem assim como o futuro para esse pontapé inicial para a tecnologia? Hoje a gente até pegando o gancho, já se pensar, né? Se aprende matemática no papel, calculando. Se aprende a escrever no papel, né? Claro, tem algumas escolas que já têm introdução ali à tecnologia. Também não sei se são dentro dessas ferramentas, né? Mas talvez, eu não sei, estou aqui só imaginando, se a gente já tivesse aprendido a fazer uma redação dentro de um próprio Word, como é que a nossa vida seria diferente, né? Sim. Fazer cálculos, né, dentro do próprio Excel, né? E não teria esse pessoal engatinhando tanto tempo, às vezes, dentro das empresas, né? Então, essa é uma visão, assim, que eu pensei, né? Imagina se a gente já tivesse no ensino médio isso, né? Claro que tem escola já tendo, mas ainda eu vejo, assim, meio longe, né? Para que todo o público chegue até lá, né? Sim, E vocês, o que vocês veem dessas áreas, dessas ferramentas essenciais, assim? Agora, falando um pouco fora a instrutora, né? Falando quanto gestora da minha empresa que eu trabalho, a gente acaba sentindo bastante isso, né? Às vezes a pessoa vem com um grande conhecimento, sei lá, na área do sucesso do cliente. Ela tem um imenso conhecimento, aí tu pede, estruture uma apresentação de resultado para o cliente, por exemplo. E aí ali ela patina um pouquinho, ou, vamos apresentar tal resultado para a diretoria, vamos apresentar isso através de planilha, ou enfim, qualquer outra ferramenta. Por mais que ela tenha muito conhecimento em uma área, realmente falta ali aquelas ferramentas, né, de produtividade, que a gente teria um ganho e até uma amostra do próprio trabalho, né? A gente consegue demonstrar o trabalho de forma mais eficaz, né? Mais visual. Então, eu vejo que hoje as pessoas vêm tendo mais acesso a ela, mas ainda não é aquela construção de dominar a ferramenta, né? De forma autodidata, digamos assim. Ou ela vai ter muita determinação para estudar sozinha, ou ela vai precisar de ajuda. Então, normalmente, as pessoas costumam prestar um pouquinho de ajuda para, pelo menos, esses primeiros passos aí, essa alfabetização das ferramentas para conseguir utilizar o início. E aí, depois disso, consequentemente, a gente vai se aprimorando, vai aprendendo mais, mas eu acho que
a base é importante a gente conhecer aí já dentro da trilha, né? E é assim, é uma área que a gente não vai mais voltar para trás, né? Que nem eu tava comentando da pandemia, por exemplo, esse caso da professora que nos procurou, né, para aprimorar ou, né, até mesmo ter conhecimento no Teams, por exemplo. É uma coisa que não volta mais. A gente só tende a aumentar e potencializar toda essa geração tecnológica, tanto nas ferramentas de Office quanto na parte de dev e tudo mais, né? Então, e o primeiro passo é procurar conhecimento, né? Você saber mexer, você saber potencializar ou otimizar o seu tempo com esses recursos que nos facilitam muito a vida, né? Que nem eu disse, às vezes a gente pensa que sabe, então é muito fácil, todo mundo abre o Word no computador e sabe mexer, ok, você vai fuçando, você vai lendo. Mas ter alguém, por exemplo, né, que sabe como usar, que tem ali algumas macetes de como é que é, não é teclado? Atalhos, exatamente. Alguns atalhos te facilitam, né, e você precisa de alguém que dá ali um empurrãozinho para você, de fato, conseguir aprender essas ferramentas, né? E, como eu disse, para outros futuros treinamentos ou futuros vagas de emprego, a gente percebe hoje, né? A ProEI tem muito disso, de olhar para o mercado e ver o que eles estão pedindo, o que o mercado de trabalho exige, né? Para que a gente possa ofertar isso para os nossos alunos. E o pacote Office é essencial para qualquer área que você for atuar hoje, né? Em qualquer demanda qualquer área de demanda de trabalho, vai procurar o pacote Office. Então, eu acho que é muito isso, né? O mercado tende a evoluir cada vez mais nessa área de tecnologia e as pessoas, né, precisam se atualizar ou então aprender a mexer com todas essas ferramentas, né? Então, é isso, né? Eu agradeço, né, a presença de vocês hoje aqui. Queria deixar um recado, então, para todos que estão assistindo. Quiser saber mais, então, sobre as ferramentas do pacote Office, entre outras áreas que a tecnologia oferece, hoje a ProEI conta com mais de 200 treinamentos, né? Então, pode fazer contato com a gente para saber mais, tanto no ensino presencial, no ensino híbrido, né? Quanto no ensino EAD. Tá certo? Obrigada. Obrigada, E até a Mari. próxima. Obrigada. Obrigada. Tchau.